Vocês ainda estão juntos. A rotina continua. As conversas ainda acontecem, mesmo que mais curtas. As mensagens ainda são trocadas, mesmo que sem a mesma intensidade. Por fora, tudo parece normal. Mas, por dentro, algo já não é mais como antes. Existe uma sensação difícil de explicar. Não é uma briga. Não é um afastamento claro. É algo mais sutil. Um silêncio que começou a aparecer onde antes existia conexão. Um vazio que surge mesmo quando os dois estão no mesmo lugar. E o mais perigoso é que essa mudança não acontece de forma brusca. Ela começa devagar. Tão devagar que, na maioria das vezes, ninguém percebe o momento exato em que tudo começou a mudar. Dentro dos relacionamentos com psicologia, esse é um dos primeiros sinais de que a conexão emocional está se enfraquecendo. Não porque o amor acabou, mas porque ele deixou de ser alimentado da forma que precisa. E é exatamente por isso que muitas pessoas se confundem. Elas sentem que algo está diferente, mas não conseguem identificar o que é. E enquanto tentam entender, continuam repetindo os mesmos comportamentos que aumentam ainda mais essa distância. O problema não está no que aconteceu de forma visível. O problema está no que deixou de acontecer aos poucos. E quando você entende isso, você começa a perceber que o esfriamento de um relacionamento não começa onde a maioria das pessoas acredita. A falsa ideia de que o amor acabou. Quando o relacionamento esfria, a primeira conclusão costuma ser direta. O amor acabou. Essa ideia parece lógica, mas quase sempre está errada. Na maioria dos casos, o sentimento não desaparece. Ele fica encoberto por camadas de rotina, desgaste e desconexão. O que some não é o amor. O que some é a forma como ele é demonstrado, cuidado e percebido. Dentro dos relacionamentos com psicologia, existe um padrão claro. As pessoas confundem ausência de emoção com ausência de sentimento. Como já não sentem a mesma intensidade, acreditam que o vínculo deixou de existir. Mas intensidade não se mantém sozinha. Ela depende de estímulos, presença e intenção. Com o tempo, o relacionamento deixa de ser um espaço de troca emocional e passa a ser apenas um espaço funcional. As tarefas continuam, as responsabilidades seguem, mas o vínculo começa a enfraquecer. E quando isso acontece, a mente tenta encontrar uma explicação rápida. A mais comum é pensar que o amor acabou, porque é mais fácil aceitar isso do que perceber que ele foi sendo deixado de lado aos poucos. O problema dessa interpretação é que ela faz com que muitas pessoas desistam cedo demais. Elas não percebem que, na maioria das vezes, o relacionamento não terminou. Ele apenas perdeu a forma como era vivido. E é por isso que o próximo passo é tão importante, porque o verdadeiro processo de esfriamento não começa quando o sentimento muda. Ele começa muito antes, em atitudes pequenas que passam despercebidas. Como o esfriamento começa sem ser percebido. O esfriamento de um relacionamento não começa com grandes conflitos. Ele começa com pequenas ausências. Uma conversa que é adiada. Um interesse que deixa de ser demonstrado. Um momento que poderia ser compartilhado, mas é ignorado. No início, essas mudanças parecem normais. Cansaço, rotina, preocupações do dia a dia, nada que pareça ameaçar a relação. E é exatamente por isso que passam despercebidas. Dentro dos relacionamentos com psicologia, esse é um dos pontos mais críticos, porque o que não chama a atenção não é corrigido, e o que não é corrigido começa a se repetir. Aos poucos, o casal vai deixando de investir na conexão, não por falta de intenção, mas por falta de consciência. A prioridade muda. Outras áreas da vida ocupam espaço, e o relacionamento passa a funcionar no automático. O problema do automático é que ele mantém a estrutura, mas enfraquece o vínculo. Tudo continua acontecendo, mas sem presença, sem atenção e sem envolvimento real. E quando esse padrão se repete por tempo suficiente, a conexão começa a se desgastar. Não de forma visível, mas de forma consistente. É nesse momento que o primeiro erro invisível começa a ganhar força.
Um erro que parece inofensivo, mas que acelera esse processo de afastamento. O erro invisível da rotina sem intenção. A rotina não é o problema. O problema é viver a rotina sem intenção. Muitos casais continuam juntos todos os dias, dormem na mesma casa, dividem responsabilidades, conversam sobre o que precisa ser resolvido. No papel, tudo está funcionando, mas emocionalmente, algo já não acompanha esse movimento. Dentro dos relacionamentos com psicologia, existe um padrão muito claro. Quando a rotina toma o lugar da conexão, o relacionamento começa a perder significado. As interações deixam de ser espontâneas e passam a ser apenas funcionais. A conversa vira logística. O contato vira hábito. A presença vira obrigação. E sem perceber, o casal deixa de se escolher no meio da rotina. Eles continuam convivendo, mas param de se enxergar de verdade. Param de demonstrar interesse, param de criar momentos, param de investir naquilo que sustenta o vínculo. O mais perigoso é que isso não gera alerta imediato. Parece estabilidade, parece maturidade, parece que tudo está sob controle. Mas, na prática, é um afastamento lento, porque quando não existe intenção, não existe conexão. E quando não existe conexão, o relacionamento começa a esfriar mesmo sem conflitos. E quando a rotina deixa de ter presença emocional, surge um segundo erro ainda mais silencioso, que aprofunda essa distância sem fazer barulho. A presença física sem conexão emocional. Estar junto não significa estar presente. Esse é um dos pontos mais ignorados dentro dos relacionamentos com psicologia. Muitos casais passam horas no mesmo ambiente, dividem o mesmo espaço, assistem às mesmas coisas, mas não estão conectados. A atenção está dispersa, a mente está em outro lugar. A interação acontece no automático. A pessoa responde, mas não escuta de verdade. Olha, mas não observa. Está ali, mas não se envolve. E é nesse detalhe que a conexão começa a se perder. Porque conexão emocional não depende de proximidade física. Ela depende de presença real, de interesse genuíno, de atenção direcionada. Quando essa presença desaparece, surge uma sensação difícil de explicar. Uma solidão que existe mesmo dentro de um relacionamento. A pessoa começa a sentir que não é mais vista, não é mais percebida, não é mais importante como antes. E isso não acontece de uma vez. Vai sendo construído aos poucos, em cada momento de distração, em cada resposta vazia, em cada falta de interesse. Com o tempo, essa ausência emocional cria uma distância silenciosa. E quanto mais essa distância cresce, mais difícil se torna recuperar a conexão. É nesse ponto que outro problema começa a se formar. Um problema ainda mais profundo, que não aparece de forma direta, mas que muda completamente a forma como o relacionamento é vivido. O acúmulo silencioso de frustrações não resolvidas. O que desgasta um relacionamento raramente são grandes erros. Na maioria das vezes, são pequenas situações que se repetem e nunca são resolvidas. Um comentário que incomoda, uma atitude que decepciona, uma expectativa que não é atendida. No início, isso parece pequeno demais para ser discutido. A pessoa releva, evita conflito, prefere não falar. Mas o que não é resolvido não desaparece. Dentro dos relacionamentos com psicologia, esse acúmulo é um dos fatores mais destrutivos, porque ele altera a forma como cada pessoa passa a enxergar o outro. O que antes era tolerável começa a incomodar. O que antes era positivo começa a ser ignorado. A mente começa a registrar mais o que falta do que o que existe. E isso muda completamente a percepção do relacionamento. Com o tempo, a paciência diminui. A disposição para se aproximar também. E a conexão emocional, que já estava enfraquecida, começa a ser substituída por distanciamento. O problema é que esse processo acontece em silêncio, sem conversa, sem resolução, sem ajuste. E quando as frustrações se acumulam, o relacionamento deixa de ser leve. Ele passa a ser pesado. É nesse momento que muitos casais começam a se afastar de forma mais evidente. Não porque querem,
mas porque já não sabem mais como voltar ao que eram antes. E esse afastamento leva a um ponto ainda mais crítico, onde o relacionamento deixa de ser prioridade. O momento em que o relacionamento deixa de ser prioridade. Nenhum relacionamento forte se sustenta quando deixa de ser prioridade. No início, existe esforço natural. Existe interesse, curiosidade, vontade de estar junto. Com o tempo, outras áreas da vida começam a ocupar espaço. Trabalho, preocupações, responsabilidades. Tudo isso é normal. O problema começa quando o relacionamento passa a ser tratado como algo garantido. Dentro dos relacionamentos com psicologia, esse é um ponto decisivo. Quando uma pessoa acredita que o outro sempre estará ali, ela reduz o nível de atenção, de cuidado e de investimento emocional. As pequenas atitudes deixam de acontecer, o interesse diminui, a conexão passa a depender apenas do que já foi construído no passado, e nenhum relacionamento se sustenta apenas com base no que já existiu. Quando o relacionamento deixa de ser prioridade, ele entra em um estado de manutenção mínima. Funciona, mas não evolui. Existe, mas não cresce. E aos poucos, essa falta de prioridade abre espaço para outro problema ainda mais profundo: a perda da admiração. Porque quando você para de investir, você também para de enxergar valor. A perda da admiração e do interesse genuíno. Admiração é um dos pilares mais silenciosos de um relacionamento forte. Quando ela diminui, a conexão começa a enfraquecer de forma quase inevitável. No início, existe curiosidade. Existe interesse em saber, em ouvir, em entender o outro. Existe valorização. Com o tempo, essa admiração pode ser substituída por hábito. A pessoa passa a ver o outro como alguém previsível, comum, sem novidade. Dentro dos relacionamentos com psicologia, a perda da admiração altera completamente a dinâmica da relação. Porque quando você deixa de admirar, você também deixa de valorizar. E quando deixa de valorizar, o esforço para manter a conexão diminui. O olhar muda. A forma de falar muda. A forma de se aproximar muda. E isso cria um efeito direto no interesse. Porque o interesse não se sustenta apenas com sentimento. Ele depende de estímulo, de percepção de valor, de reconhecimento. Quando a admiração se perde, o relacionamento começa a perder energia. E sem energia, ele entra em um estado de estagnação. É nesse ponto que outro fator começa a se tornar evidente: a falta de novidade emocional. O distanciamento causado pela falta de novidade emocional. Relacionamentos não esfriam apenas por falta de sentimento. Eles esfriam por falta de estímulo emocional. No início, tudo é novo. As conversas despertam curiosidade. Os encontros geram expectativa. Existe descoberta. Existe surpresa. Existe interesse natural. Com o tempo, essa novidade diminui. E isso é normal. O problema começa quando nada ocupa o lugar dessa novidade. Dentro dos relacionamentos com psicologia, o cérebro precisa de estímulos para manter o interesse ativo. Quando tudo se torna previsível, a mente reduz o envolvimento. A atenção diminui, a emoção enfraquece. O relacionamento passa a seguir sempre o mesmo padrão. As mesmas conversas, as mesmas reações, os mesmos comportamentos. E sem perceber, o casal entra em um ciclo repetitivo que reduz a intensidade da conexão. O problema não é a estabilidade. O problema é a ausência de estímulo dentro dela. Porque quando não existe novidade emocional, o relacionamento deixa de gerar interesse. E quando o interesse diminui, a conexão começa a se apagar ainda mais. É nesse momento que outro fator passa a influenciar diretamente essa distância. A forma como o casal se comunica, a desconexão criada pela comunicação superficial. Um relacionamento não se enfraquece apenas pelo que acontece, ele se enfraquece, principalmente, pelo que deixa de ser dito. Com o tempo, muitas conversas passam a ser apenas funcionais. Falam sobre compromissos, tarefas, responsabilidades, resolvem o que precisa ser resolvido, mas deixam de compartilhar o que sentem. Dentro dos relacionamentos com psicologia,
A comunicação emocional é o que sustenta a conexão. Quando ela desaparece, o vínculo começa a se tornar raso. A pessoa fala, mas não se expõe. Escuta, mas não se envolve. A troca existe, mas não aprofunda. E isso cria uma barreira invisível. Porque sem expressão emocional, não existe entendimento real. Sem entendimento, não existe proximidade. Com o tempo, o relacionamento deixa de ser um espaço seguro para compartilhar sentimentos. E quando isso acontece, cada um começa a se fechar no próprio mundo. O problema não é a falta de conversa, é a falta de profundidade na conversa. E quando a comunicação se torna superficial, a conexão deixa de evoluir. É nesse cenário que outro fator começa a intensificar ainda mais essa distância. As distrações externas. O impacto das distrações modernas no relacionamento. Nunca foi tão fácil se distrair. E nunca foi tão difícil estar presente. O celular está sempre por perto. As redes sociais oferecem estímulos constantes. A mente se acostuma a trocar de foco rapidamente. E sem perceber, essa dinâmica começa a invadir o relacionamento. Dentro dos relacionamentos com psicologia, a atenção é um dos principais recursos emocionais. Quando ela é fragmentada, a conexão também se fragmenta. O casal está junto, mas a atenção está dividida. Uma conversa é interrompida por notificações. Um momento de proximidade é substituído por distração. O tempo que poderia fortalecer o vínculo é consumido por estímulos externos. E isso não parece grave no início. Parece apenas um hábito comum. Mas, repetido todos os dias, esse comportamento reduz a qualidade da presença. Com o tempo, a conexão passa a competir com tudo que está fora do relacionamento e, muitas vezes, perde essa disputa. O problema não está na tecnologia. Está na forma como ela ocupa o espaço que deveria ser da relação. E quando a atenção deixa de ser direcionada para o relacionamento, a distância emocional se torna ainda maior. É nesse ponto que o relacionamento começa a entrar em uma fase mais delicada. Uma fase onde a estrutura ainda existe, mas a base já está fragilizada. O ponto crítico onde o relacionamento se fragiliza. Existe um momento em que o relacionamento ainda não terminou, mas já não é mais o mesmo. É um ponto silencioso, mas decisivo. A conexão já está enfraquecida. A comunicação já não resolve. A presença já não aproxima. E mesmo assim, o casal continua junto, tentando manter o que ainda resta. Dentro dos relacionamentos com psicologia, esse é o ponto em que o vínculo se torna vulnerável. Não porque algo grande aconteceu, mas porque muitos pequenos fatores se acumularam ao longo do tempo. Nesse estágio, qualquer novo conflito tem um impacto maior. Qualquer frustração pesa mais. Qualquer ausência é sentida com mais intensidade. O relacionamento perde sua base emocional. E sem base, qualquer movimento pode gerar instabilidade. É nesse momento que muitos começam a pensar em desistir. Não porque querem, mas porque já não enxergam um caminho claro para reconstruir o que foi perdido. Mas é exatamente aqui que existe uma possibilidade diferente. Porque quando o relacionamento chega nesse ponto, ele também oferece uma oportunidade de consciência. E essa consciência é o que define se o vínculo será encerrado ou reconstruído. O despertar de consciência que muda tudo. A maioria das pessoas só percebe a gravidade da situação quando o relacionamento já está fragilizado. Mas é exatamente nesse momento que algo diferente pode acontecer. O despertar de consciência não vem de uma mudança externa. Ele começa quando alguém decide olhar para a relação com mais clareza. Quando entende que continuar agindo da mesma forma só vai levar ao mesmo resultado. Dentro dos relacionamentos com psicologia, a transformação começa quando existe responsabilidade individual. Não quando se espera que o outro mude, mas quando se percebe o próprio papel dentro da dinâmica. Esse é o ponto onde o padrão pode ser interrompido, onde atitudes automáticas podem ser substituídas por escolhas conscientes, onde o distanciamento pode começar a ser revertido. Não é sobre fazer algo grandioso, é sobre mudar pequenas ações com consistência,
porque o que construiu a distância foram pequenas repetições, e o que reconstrói a conexão também será feito da mesma forma. Quando alguém desperta para isso, o relacionamento deixa de ser conduzido pelo hábito e passa a ser conduzido por intenção. E é exatamente essa mudança de postura que abre espaço para o próximo passo: a reconstrução da conexão. Como reconstruir a conexão com intenção e presença? Reconstruir um relacionamento não é voltar ao que era antes. É construir uma nova forma de se relacionar, mais consciente, mais presente e mais alinhada. O primeiro movimento é simples, mas profundo. Voltar a estar presente de verdade. Olhar, escutar, se envolver sem distração. Presença não é tempo. Presença é atenção direcionada. Dentro dos relacionamentos com psicologia, a conexão se fortalece quando existe interesse genuíno, não apenas em resolver problemas, mas em compreender o outro, em perceber o que mudou, em reconhecer o que ainda pode ser reconstruído. O segundo movimento é retomar a escolha consciente. No início, o interesse acontece de forma natural. Com o tempo, ele precisa ser intencional. Escolher se aproximar, mesmo quando seria mais fácil se afastar. Escolher ouvir, mesmo quando existe desconforto. O terceiro movimento é trazer profundidade para a comunicação. Falar não apenas sobre o que acontece, mas sobre o que se sente. Criar espaço para que o outro também se expresse sem julgamento. A reconstrução não acontece em um único momento. Ela acontece na repetição dessas atitudes, na consistência, na forma como o relacionamento passa a ser vivido no dia a dia. Quando existe presença, intenção e comunicação, a conexão começa a ganhar espaço novamente. E é essa mudança que prepara o relacionamento para a decisão mais importante de todas. Um relacionamento não se mantém pelo que já foi vivido. Ele se sustenta pelo que é feito todos os dias. O que conecta duas pessoas não é apenas o sentimento que existe entre elas, mas a forma como esse sentimento é cuidado ao longo do tempo. Pequenas atitudes, escolhas simples, presença constante. É isso que mantém o vínculo ativo. Dentro dos relacionamentos com psicologia, existe uma verdade clara. Não é a intensidade que define um relacionamento duradouro. É a consistência. Não são grandes gestos que sustentam a conexão. São pequenas decisões repetidas. A decisão de ouvir, de compreender, de se aproximar, de não ignorar o que precisa ser cuidado. Quando essas escolhas deixam de existir, o relacionamento enfraquece. Quando elas voltam a acontecer, a conexão se reconstrói. No fim, a diferença entre um relacionamento que esfria e um que se fortalece está na forma como cada pessoa decide agir quando percebe que algo mudou. E a pergunta que permanece é direta: você está apenas vivendo no automático ou está escolhendo, todos os dias, cuidar do seu relacionamento?